Que a paz de Jesus esteja em cada coração. Nós estamos aqui novamente em setembro, mês da Bíblia, falando um pouco sobre este livro sagrado, que é tão importante para nossas vidas, que é o grande portal, o grande caminho que nos ensina a vontade de Deus. Então, nos últimos vídeos, nós demos algumas pinceladas sobre a Sagrada Escritura. E algo bem básico que nós transmitimos foi que a Sagrada Escritura ela é dividida basicamente em Antigo Testamento e Novo Testamento. Então hoje gostaríamos de nos concentrar um pouco no Antigo Testamento, bem nas suas origens. Então, é de conhecimento geral que Jesus e sua família eram hebreus, eram judeus. Então eles praticavam o judaísmo na sua integridade, né? Jesus foi apresentado no templo, com certeza Jesus teve a sua circuncisão, Jesus fez a sua leitura lá na sua maturidade, lá na sinagoga. Então Jesus, ele frequentava e exercia o judaísmo em sua vida. Então o que nós gostaríamos de apresentar hoje, que eu gostaria de mostrar hoje, é falar um pouco sobre a Tanar, que, digamos assim, seria o que as pessoas chamam de Bíblia Hebraica, que corresponde ao nosso Antigo Testamento, sem os 7 livros deuterocanônicos, sem os 7 livros de Alexandria. Essa questão dos 7 livros nós vamos falar em um outro vídeo, né? Então vamos reservar aí este pensamento. Então, o que é Tanar? Tanar. O que é Tanar? Então, para entender o que é Tanar, primeiramente temos que saber o que tem, qual o conteúdo deste livro. Aqui nós temos, dentro deste livro, que é a Tanar, 3 subdivisões, que é o Torá, que acho que é a mais famosa, né, que é a lei, o Neviim, que são os profetas, e o Ketuvim, que são os escritos. Então as primeiras letras desses 3 termos é que dão este nome, Tanar, que seria Tanar. Então, dentro da Tanar nós temos essa divisão, é uma divisão um pouco diferente do que das Bíblias cristãs. Não segue o mesmo roteiro, mas tem o seu cânon próprio. Basicamente são 24 livros. Esperem, mas você está pensando, mas 24 livros? Tão poucos? Mas há uma explicação para isso. Porque dentro da Tanar, alguns livros que para nós são divididos na Tanar, eles estão agrupados, por exemplo, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Também tem a questão de Esdras e Neemias. Esdras e Neemias formam um livro só. Tem a questão dos 12 profetas menores, eles formam também um livro só. Quando eu ouvi a primeira vez essa expressão 12 profetas menores, eu imaginei que os profetas seriam inferiores, mas não quer dizer inferiores, quer dizer menores, porque são textos menores. Como dentro da cultura judaica, esses livros estão contidos dentro de rolos, esses 12 profetas estão em um rolo só, por isso eles são textos mais curtos, por isso chamados de profetas menores. Os textos originais da Tanar, da Bíblia Hebraica, estão compostos em hebraico. Foram originalmente escritos em hebraico. Apenas 2 livros, o de Daniel e de Esdras, que contêm trechos que são escritos em aramaico, que era a língua que Jesus falava, né? A língua hebraica era a língua dos antiga do judaísmo, que era usada também mais em questões religiosas. No cotidiano as pessoas falavam aramaico, né? Então tem alguns trechos em aramaico. E o texto original, que é o texto que é usado, é o texto chamado texto massorético. Sobre o cânon. O cânon da Bíblia Hebraica, do Tanar, possivelmente foi fixado pela dinastia dos Asmoneus, ali por 140, ao século 40 a.C.
Mas há quem defenda, né, digamos assim, há grandes estudiosos que defendem que ele só foi fixado, especialmente os livros ali dos escritos, lá quase pelo século II, quando houve o Concílio de Amiens, que decidiu sobre essa questão do cânon judaico. Então, se nós abrirmos este livro, Tanakh, né, ele é um livro volumoso. Por que ele é volumoso? Você fala assim, nossa, mas ele só tem no Antigo Testamento, se ele só tem 24 livros, por que ele é tão volumoso? Este livro é bilíngue. Ele está escrito uma página em hebraico e o seu correspondente em português, né, traduzido em português. Né? Eu, quando comecei a estudar essa questão do judaísmo, do Antigo Testamento, eu queria algo original. Né? Então eu encontrei essa editora, que é a editora Sefer, que é uma editora de orientação judaica, né? Eles são judeus mesmo, e é uma tradução muito boa. Como eles mesmos disse, lendo nas palavras deles mesmos, lendo essa escritura pela Sefer, ela tem outro sabor, né? Realmente é um jeito diferente de entender, porque está carregado da cultura judaica. Então é bem interessante. É interessante também sobre a Tanakh, que ela é como se fosse uma espécie de mangá, né? Ou seja, o livro ele é aberto ao contrário. Se você observar, eu começo a folhear do fim para o começo. Então é algo bastante curioso, né, sobre este livro aqui, né, que está numa versão mais próxima dos códex. Em algum momento nós vamos falar sobre a questão dos rolos, dos códex e do livro, né, dos pergaminhos. Então ele é ao contrário, não é um defeito do livro. Você que está observando o folhear aqui, ele realmente é assim mesmo, ele é ao contrário, né? A capa fica do lado oposto. Quando se fala de Torá, é interessante alguns detalhes, né? Algumas coisas são bem interessantes. Por exemplo, os nomes dos livros mudam um pouco. Por exemplo, o Gênesis não se chama Gênesis, chama-se Bereshit. Por quê? Porque os livros eles recebem o nome da primeira palavra que aparece no texto. Então, quando você lê lá o Gênesis, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Então, Bereshit é a primeira palavra que aparece. Essa frase que eu disse quer dizer, no princípio, ao criar Deus o céu e a terra. Então, a primeira palavra que aparece é Bereshit. Então, o nome do livro é Bereshit. Se você observar aí as encíclicas católicas, que são aqueles livrinhos laranjados que estão na minha biblioteca, também seguem esse preceito. A primeira palavra do texto é a que dá o nome a todo o texto. Então, a Torá, basicamente, ela é o Pentateuco da Sagrada Escritura, que nós conhecemos como Pentateuco, que é o Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Isso já é conhecido, né? Acho que todos já têm esse consenso. Aí nós temos o Neviim, que seria os profetas. E o Neviim é composto por Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. Como eu expliquei, né, os 12 profetas menores, porque estão em um rolo só, né, que seria Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Aqui na Bíblia Hebraica eles sofrem algumas pequenas derivações de nome, né? Você vê aqui que Ageu ele chama de Agai. E por fim, nós temos o Ketuvim, que seriam os escritos, que são 11 livros, né? Que é Salmos, Provérbios, Jó, Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras e Neemias, formando um livro só, e Crônicas. Esse é o conteúdo da Tanakh, a Bíblia Hebraica. Ainda sobre a Tanakh, lembrando que os textos que compõem, especialmente os textos que compõem a Torá, são antiguíssimos. Segundo a tradição, né? Foram escritos por 40 autores, entre 1500 anos antes de Cristo e 450 anos antes de Cristo. Então é muito antigo, é uma cultura riquíssima, carregada, digamos, de muita de história,
porque realmente a palavra de Deus é um livro espiritual, é um livro que fala sobre o relacionamento entre Deus e o homem, porém toda essa trajetória do povo de Israel deixou um rastro, né, e ele caminhou durante a história da humanidade, né, então tem muito conteúdo histórico e muito interessante. E é importante conhecer, né? Então essa aqui é a Tanar, e eu espero que você tenha gostado deste vídeo, e no próximo vídeo nós estaremos falando sobre a versão grega da escritura hebraica, que é conhecido como Septuaginta. Então, Deus abençoe você, muito obrigado por ter ficado comigo até o fim deste vídeo, e até a próxima.